Boa tarde, pessoal, para mais um Vem Vitec Cast. E hoje, Lilia, tem acontecido uma coisa engraçada, né? A gente tem falado com algumas pessoas nas redes sociais, desde que a gente começou com todo esse movimento de FinOps e tal, e as pessoas estão procurando curso. Então, nosso papo de hoje vai ser sobre mercado de trabalho. A gente não vou vender curso para vocês, não agora, tá? Não temos planos para isso. Mas é interessante, né? A gente está vendo que o pessoal está procurando uma coisa que não é o foco da Venvitec hoje. Uhum. E será que isso é uma demanda reprimida? Por que que o brasileiro ele age dessa forma? Por que que o brasileiro ele é multitarefa? E como é que isso é visto pelas empresas, né? E é justamente sobre isso que a gente vai bater esse papo hoje. Vai ser um papo um pouco mais curto, tá, pessoal? A gente está testando os formatos ainda, o canal ainda é o bebê. Se inscreve aí na confiança, vai ser legal, com certeza vai agregar para você que quer trabalhar numa empresa de tecnologia, não necessariamente sendo uma pessoa de tecnologia. Tá legal? Lilia, e aí, o mercado mudou? Acho que sim, né? O que eu tô percebendo é que com o advento das tecnologias, né, sim, o mercado tem mudado, porque, as posições estão mudando, né, as carreiras estão mudando É, muito rápido, verdade. né, e sim, eh, e isso favorece ao brasileiro, né, que é, como você disse, é multitarefa. O Então brasileiro ele é generalista, na realidade, né? Ele não é só multitarefa. Eu acho que a gente tem uma característica muito legal tem um fundo histórico aí forte, mas da gente sempre buscar conhecimento de diversas fontes e saber fazer de tudo um pouquinho ali. É a tua percepção também, né? né, se a gente for olhar, assim, a situação, né, do Brasil, tanto há alguns anos atrás quanto agora, a gente vê que, sim, as pessoas lutam muito, né, para ter as coisas, né. Às vezes muitas pessoas, saem de uma classe muito baixa, né, saem de uma situação ruim, Uhum. e para ela sair daquela situação ruim, ela tem que se reinventar. Cara, a gente foi criança nos anos 80. Sim. Não querendo revelar a idade, mas já revelando que a gente não é jovenzinho. Eu não lembro de uma fase onde o Brasil falou agora vai, agora tá tudo certo, acabou a crise. Eu acho que a gente passou por tantas e tantas crises que eu não me lembro de alguma fase, tirando ali início do Plano Real, que tinha um otimismo, acho que você deve lembrar, Lembra? mas eu não lembro do Brasil falar não, estamos bem, estamos crescendo, não estamos em crise. Sempre teve uma crise, É sempre. verdade. E o povo brasileiro é muito lutador, né, você tá sempre, vendendo almoço para comprar janta, né. E eu acho que essa característica faz com que a gente seja um povo diferenciado no mercado de trabalho até para o exterior, né, internacionalmente. Vamos lembrar um pouquinho da nossa trajetória aqui, até para o pessoal entender onde é que a gente está querendo chegar. Você começou no mercado de trabalho e você já foi direto para uma empresa, direto para o TI? Como é que foi para você? Então, eu optei por fazer o meu ensino médio técnico, Uhum. né, em TI, né. E logo depois, né, como, era uma formação bem séria, né, que eu tive que fazer, não era assim só um curso, né, profissionalizante. Ele tinha, teve TCC, Estágio, né? teve estágio, Estágio obrigatório, né? tinha estágio Que não obrigatório, era obrigatório na época do ensino médio, dependendo da carreira, ainda mais TI. mas onde eu estudei era obrigatório, Era a exigência do colégio. do colégio, né, Diferente, né? diferente. Teve TCC, teve projeto final, eu tive que apresentar numa Cara, banca, projeto final. tinha. Coisas que eu não fiz na faculdade que eu fiz, mas eu fiz no ensino médio. A faculdade também foi só TCC e, no meu caso, né, eu não vim direto do TI, você sabe muito bem, a minha Uhum. faculdade foi outra, mas fiz pós-graduação em TI e na pós-graduação o que eu tive que apresentar foi um Capture the Flag, que foi um projeto final ali de cibersegurança e tal, foi bacana pra caramba. Mas não teve toda essa carga que você teve no seu ensino médio técnico, não. Tá, legal. Aí você fez o estágio, não ficou no estágio, que eu lembro que, né, teve uns problemas lá com, enfim, né, de que hoje é até considerado abuso moral e tal. Mas você começou a trabalhar e eu depois trabalhei na mesma empresa que você, a gente não se conheceu lá, deixando É claro, verdade. foi muito depois. É,
aonde essa empresa você era programadora ali, júnior, Sim, e você foi para governo. sim, Você foi concursada do estado, aliás, da prefeitura do Rio de Janeiro, sim. trabalhou na Iplan Rio durante 20 anos, 21 anos. chefiou o projeto Rio 2016 ali, a tua equipe de inovação. Sim, Foi uma trajetória bem legal. No meu caso, já tive que dar um pouco mais de volta. E aí é onde eu tô querendo chegar, que é justamente acho que o núcleo dessa conversa do brasileiro ser multitarefa. Eu não comecei no TI. Eu comecei em mecânica, elétrica, só que os sistemas dos carros começaram a se interligar em rede e eu gostava. E aí foi até você, né? A esposa boa é outra coisa, né? Incentiva o homem a crescer. Mas foi você que falou: olha, você leva jeito pra isso, por que que você não faz ali um curso técnico e tal? E eu, não quero isso não. Na época eu até resistia pra caramba, até que eu te dei ouvidos e fui, gostei, me apaixonei, virou minha cachaça. Comecei a trabalhar com TI em infraestrutura, na época eu era sysadmin, não tinha nem não DevOps nessa existia época, DevOps. não tinha, era outro E era papo. uma época que o TI não era uma carreira que pagava tanto quanto hoje, não era, na verdade, o TI não era meio, né? Não era, Não era nada, não né? era Era nada. encarado como gasto. Era encarado como Era gasto o gasto que a empresa não queria ter. e o profissional de TI não era uma pessoa assim considerada tão honesta assim, porque nunca entregava, né? Cara, era o freak. Era o freak dentro da empresa. Porque eu lembro que quando eu ia pra trabalhar nos clientes, né? Eu era terceirizado de uma empresa. E aí me jogavam numa salinha, normalmente lá no canto do escritório, com os servidores. E era uma sala gelada. Mas gelada, gelada, gelada. Era assim, era ar-condicionado de cima e de baixo, pra poder aguentar. E 14 graus aquele negócio. Muito gelado. Eu ficava com um casacão que parecia que eu tava dentro de um frigorífico. E lá onde você trabalhava também na prefeitura, tu também, a gente brincava que tu fazia defrost quando saía do Sim, trabalho, era né? muito frio. Era muito frio também, eu cheguei aí lá. Era muita máquina, né? Era um parque, era A um andar inteiro do teleporto. E as máquinas geravam calor pra caramba Sim. nessa época. Hoje não é mais assim. A gente consegue ter aí os notebooks da Apple, o laptop, sem nenhum tipo de ventoinha, nem nada, sem barulho. Então, é outro papo. Mas, o interessante dessa história toda é que eu tive que acumular muito conhecimento e você também. Com certeza. Até você foi para inovação. Durante a pandemia, você atuou para governo ainda, mas dentro da área de saúde. A minha carreira, como funcionária pública, eu tive várias cadeiras, né, Uhum. ao longo do tempo, né. Eu comecei a trabalhar com geoprocessamento, que era uma tecnologia na O época. que é isso? Não tinha GPS na Não época? tinha GPS, não tinha. Eu sei o que é, tá, pessoal? É só para vocês entenderem que o negócio era hostil. Hoje, né, a gente, é um termo que não é tão comum, porque existe GPS, existe o Google Maps, existe o Waze, a gente Ah, o vê a satélite tira foto lá de cima, né? vê a aplicabilidade disso com satélite, né. Na É. época não era voo Era de voo, cara. Era voo, né, eles tiravam fotos, concentrada, bem a 90 graus, né, no chão, como se tivesse apontado para o chão, Ainda né, tinha as chamada bordas, né? ortofoto. Tinha que cortar a borda da foto. Era mó E doideira. assim, no meu caso, eu não fazia esses voos, eu não fazia nada disso, né, a minha questão era mais a questão da tecnologia mesmo em si, né. Então eu trabalhei por, vamos dizer, sei lá, metade do tempo eu trabalhei com geoprocessamento, aprendi muito. Foi uma escola, eu Foi lembro. uma escola, assim, porque é uma tecnologia considerada nova, não era uma coisa Era emergente, revolucionário. era Eu revolucionário. lembro quando você veio assustada pra casa que o Google tinha colocado localização por IP. Tu falou isso, que é isso aqui, meu Deus do céu? Eu lembro disso. Sim, Que você desbloqueou uma flag lá que estava comentada no SDK da Google e bateu certinho um ponto em cima da nossa casa. E aquilo pra gente, na época, parecia mágica, porque afinal de contas não tinha essa triangulação por satélite do jeito que tem hoje, né? Então não tinha muita explicação de como é que a Google conseguia saber onde você estava, né? pois é. E eu entrei na área de geoprocessamento antes do Google ficar popular, Também lembro disso. né? Então, foi em 2001 que eu entrei, né? E na época não tinha essa tecnologia toda, não tinha essa fama toda, né? Era muito coisa de geólogo mesmo, né? Tu trabalhava com um monte E deles.
Eu lembro. Assim, eu já tinha 2 anos de experiência, em desenvolvimento de sistemas, né, eu tinha trabalhado numa empresa privada, né, fiquei 2 anos trabalhando, desenvolvendo sistema para escolas, para contabilidade e tudo Que mais, foi essa empresa que que a nós gente dois trabalhou junto. trabalhamos, né? A gente não chegou a trabalhar junto, Trabalhamos na mas mesma empresa em épocas diferentes, é verdade, é verdade. né, então eu Era uma tive cooperativa, galera, só pra vocês saberem. Era sim. uma cooperativa, assim, na época, como o TI ainda era muito fraco, não pagava as contas, como a gente a gente tá trazendo aqui, a gente vai chegar na mudança que aconteceu hoje, mas nessa época essa empresa era bem ferrada. Era até difícil pagar o pessoal que trabalhava lá, porque não faturava o suficiente. Era uma coisa assim, os cooperados ali, que eram, né? Eu não era cooperado, eu era só um funcionário ali dentro, Lília também foi, mas os cooperados, eles, ó, para conseguir pagar as contas no fim do mês, o negócio era pesado ali. E nessa questão de trabalhar de sair de uma empresa tradicional, de desenvolvimento de site não, né, porque não existia Não site. tinha É site. desenvolvimento de software. Web 1.0 ainda. Isso, É exatamente. hiperlink, negócio Tô com o feião. site na cabeça. É, Naquela época eu tive que me reinventar. Eu tive que aprender conceitos de geoprocessamento, ou seja, eh, a gente que é de TI, né, principalmente quando a gente trabalha com programação, desenvolvimento de sistema, análise de sistemas, né, uma coisa que eu aprendi durante os anos é que você precisa, entender muito mais a necessidade do cliente, né, sim. para você não é coisa da sua cabeça que você tem que inventar. Não, até por isso que muito software, quando chega numa versão de lançamento, morre logo depois. Exatamente. Ou tem que ser refatorado logo, porque muitas vezes esse levantamento, que a gente chama de levantamento de requisitos, inception, chama como quiser, não é tão bem feito, você não consegue tirar da cabeça do stakeholder lá o que ele está pensando, qual é a regra de negócio, e quando nasce o negócio, sai meio remendado que você tem que refatorar tudo. Isso acontece muito. E uma coisa que eu aprendi nesses anos de profissão também é que você precisa entender principalmente a dor do teu cliente. Uhum, Seja um usuário de sistema, seja o meu espectador do podcast, né? Então uhum. eu tenho que entender a dor do meu cliente e tentar solucionar. É como se Sim. nós fôssemos meio que médicos, né? Eu não faria essa comparação, não. Eu acho que a gente está mais perto mesmo do engenheiro Do mesmo, né? O que o remédio. engenheiro, a profissão do engenheiro é solucionar o problema. Sim. É pegar um problema e achar uma solução que ninguém propôs muitas vezes. Então, acho que está mais perto disso aí. Mas, de fato, só que esse mercado ele mudou. Ele mudou muito, né? Quando eu entrei para TI, eu tinha que trabalhar num monte de lugares. E você não, você já era uma pessoa que era concursada, já tinha uma certa estabilidade. Mas quem estava aqui fora, cara, era bem difícil, porque no meu caso eu tinha que dar aula, eu tinha que trabalhar nessa empresa que eu trabalhava, eu pegava projeto por fora. E lembrando, eu não era um programador, eu era um sysadmin. Eu trabalhava com servidores. Não pegar um projeto fora significava que eu tinha que ir até o cliente, dentro do CPD dele, que tinha CPD, né? Não era Sim. tudo nuvem, e fazer o que eu tinha que fazer lá, no local. Então isso muitas vezes acontecia o quê? Num sábado, num domingo, não era uma coisa assim fácil, como é hoje que você consegue pegar vários clientes, tá tudo abstraído na nuvem e tal, e tá tudo certo. Só que eu tenho visto que como o TI ele tem entrado ali em tudo quanto é profissão, hoje o processamento de dados ele é uma realidade para tudo. Você tem, no mínimo, você tem que estar com tudo planilhado, qualquer área. Seja vendas, seja operações, sendo que operações muitas vezes, dependendo do tamanho da empresa, nem é planilha. Você tem um ambiente dentro do software da empresa que é chamado back-office, que é justamente para que o operador entre e puxe as informações que ele precisa, ou para faturar aquele cliente, ou para ver histórico de pagamento, ou para fazer medição de marketing para churn, entre outras coisas. Então tá tudo já integrado ali, você tem que lidar com isso. E aí você tem a IA no meio do caminho. Que facilita muitas coisas, porque tem Faca de dois gumes. faca de dois gumes, isso que eu ia falar. Né, por um lado, a IA, ela
manter seu conhecimento, se ela tem a capacidade de manter o seu conhecimento dentro da sua empresa, Uhum. né, como a gente já falou no outro episódio, Sim. né. Mas ela tem o risco também de vazar o teu conhecimento. E não só isso, a IA é a primeira tecnologia da humanidade aonde quem é mais velho está adotando primeiro do que quem é mais jovem. O que isso está demonstrando? Que para você usar a IA de forma assertiva, você tem que saber o que você está fazendo. Com certeza. Um profissional júnior, ele vai tirar algum resultado ali? Vai, né? Mas é o chamado sistema MIMO. Já ouviu falar do sistema MIMO? Não. Merda in, merda out. Ou seja, se tu faz um prompt ruim, não vai sair coisa boa. Se você não sabe o que é um RAG, não vai sair coisa boa. Se você não sabe como trabalhar com contextos, não vai sair coisa boa. E IA não faz milagre. Verdade. Só que o profissional sênior, a pessoa que tem mais bagagem, por que a IA está sendo interessante? Primeiro, porque ele está adiantando o trabalho dele assim. Um trabalho que levava 2, 3 horas para ser feito, hoje você está fazendo em 20 minutos, 30. Então, mudou. Segundo, o profissional que tem conhecimento da área, ele vai construir um prompt, a IA vai devolver alguma coisa para ele, que ele tem condições de criticar o que foi dado, saber o que está errado, né? Inclusive, o curso da própria Anthropic fala muito sobre isso. E essa é a diferença entre o profissional sênior e o júnior. É. Né, porque, a IA, ela tem conhecimento, o treinamento dela é feito por conhecimentos gerais, né, Uhum. de pesquisa na internet, né, conteúdo de internet e tudo mais. A chupinha tudo que ela Eles pode. pegam tudo, mas você precisa ter a parte humana para você entender como é que você vai usar, aquela informação. Até porque é incremental, né? Sim, Se ela te cospe um resultado que não está muito certo, você tem que saber onde corrigir e vai corrigir incrementalmente. exatamente. Só Hoje aquele ponto ali. a capacidade da IA hoje, ela é para isso, é para você aumentar a tua produtividade, acelerar desenvolvimento de trabalho, né, seja qual for a área, né, mas que tem que ter, é isso que a gente precisa entender, precisa ter a intervenção humana hoje, né, ainda não chegamos na era da AGI, né, que vai decidir sozinho por Aí, você. a gente ainda está há alguns anos disso. Não sei quanto tempo, não dá para cravar isso, porque tem acontecido. Gente, a AGI é a chamada inteligência artificial geral, tá? Mal comparando, é quando o computador ele ganha a capacidade de pensar e ter consciência por conta própria. A gente não tá nem perto disso. Não vai ser o chat GPT que vai virar esse negócio, não. A gente já falou isso no outro episódio aqui do podcast, mas não vai por conta do modelo de pensamento com o qual o chat GPT, Claude, enfim, qualquer outra dessas, ele é construído. Não vai chegar nisso. Não é daí que vai sair. Mas daí sai a pesquisa. É daí que talvez saia a ideia para chegar nisso. Só que tem um detalhe. Dá pra gente bater o martelo, então, que hoje o profissional que quer trabalhar, principalmente em empresas de tecnologia, tá? Que querendo ou não paga salários melhores, né? Tem mais investimento e tal. Ainda paga salários melhores, né. Ainda Tem paga. tem as fases dos layoffs que dá um Tem susto as na gente, bolhas. tem as bolhas, né, As não bolhas. esse também é um desafio de quem tá na carreira de TI e de tecnologia, porque você tem que se adaptar muito rápido às mudanças do mercado. Mas até quem não tá, Lilia, olha só, o pessoal de marketing hoje tá tendo que lidar com uma edição de vídeo num tempo recorde, tem que construir copy para peça publicitária também rápido. Sim, com certeza. E a IA entra nisso daí, né? Então, acho que todo mundo, de uma forma geral, está sendo muito afetado e a dinâmica do mercado como um todo, ele está mudando muito rápido e indo para uma direção onde, tudo bem, a gente tem ali um faz-tudo, que é a IA, que vai fazer o que você pedir. Por outro lado, você acaba entrando numa vibe hoje de supervisão. Você passa a ser o supervisor daquela inteligência e ela vai cuspir o que você pedir. Se você pedir alguma coisa que não está bem parametrizada,
vai sair um resultado não bom. Se você pedir algo bem parametrizado, e também não adianta fazer um prompt deste tamanho, porque a IA não vai conseguir. Tem a questão dos tokens também, que ela vai ter X capacidade ali para poder processar o que você está fazendo e tal. Se você não entende isso, também não vai sair uma coisa boa. Dá para cravar que a gente precisa aprender IA? Sim. Tem curso gratuito para isso? Tem. Até as empresas oficiais, né, que distribuem IA, hoje em dia elas têm cursos deles oficiais, OpenAI, a OpenAI, Anthropic, Anthropic tem, tem sim. né? E são bons, hein? Ultimamente o que eu tenho visto também é conteúdo no X, né, Hum? antigo Twitter, Twitter? no Twitter oficial deles, né? Ah, Porque sim, sim. eles publicam quase todo dia changelogs, né? Sim, eu vejo. Eu também tenho Eu acompanhado. tenho, desde que eu comecei na minha carreira, eu tenho essa coisa de acompanhar tendências. Gente, ela lia Diário Oficial. Não, eu era obrigada. Quem lê Diário Oficial, pelo amor de Deus. Eu tinha que procurar meu nome lá todo dia, meu filho. Não ia te demitir, cara. Meu Deus do céu. Mas tudo bem. É a pessoa que lê bula de remédio. Tinha que ter inteirado. Enfim. Uhum. Mas eu tenho uma das coisas que fez com que eu crescesse na carreira e aprendesse as coisas muito rápido, né? Como eu disse, desde o início da minha carreira até hoje, eu tive que inovar, sempre estar inovando, né? Eu passei por geoprocessamento, depois eu fui para uma. Não é Plan Rio, né? Eu fui para um setor de geoprocessamento também, mais voltado para a centralização do geoprocessamento na prefeitura, né? Depois eu fui. Que foi quando você trabalhou no instituto lá? Qual? Foi perto da época da Olimpíada, mais ou Foi menos? depois que eu tive a Cintia. Ah, tá. Eu tive depois a Cintia, eu fui Depois da sua licença. da minha licença Aí maternidade. te transferiram, tô Me lembrado. transferiram, né? Eu fiquei 3 anos trabalhando com isso, né? Um modelo tradicional de desenvolvimento de software, né? E pesquisa, né? Eu tive muito essa veia de pesquisa na minha carreira. Isso é outra coisa. Quem quer trabalhar em empresa de tecnologia, se prepara para estudar. Com certeza, tem que ser. Vai estudar pra caramba. Ah, mas eu não sou de TI. Não interessa, você vai estudar pra caramba. Então eu leio o Twitter também com threads específicas das tecnologias que eu tenho interesse e as que estão atualidades, né, no caso, né? Principalmente em inglês. Não, eu consumo conteúdo em português, sim, mas assim, Mas a gente ainda tá engatinhando muito na tecnologia. Tudo bem, profissional de tecnologia aqui no Brasil, e aí entra parte de carreira internacional, o profissional, por a gente ser generalista, é muito requisitado lá fora, tá? Não tô dizendo que é fácil arrumar um emprego na gringa. Não é. Não é. Tira isso da cabeça. Se tu tá acompanhando um guru daí, da internet, que tá falando pra você, olha, você vai aplicar um currículo aqui, você Não vai precisa entrar... falar Não inglês. vai. Não precisa falar inglês. Não precisa sim. É a língua dos caras. Como é que você não vai falar inglês, meu? Você tem que falar inglês. Até pra você pegar um voo internacional, você tem que saber inglês pra pedir comida. Então, tira isso da cabeça, tá legal? É mentira isso. Pra você trabalhar pra gringa, você tem que saber inglês. Precisa ser um inglês perfeito? Não, você precisa saber se comunicar bem, tá? Então, tira isso da cabeça. Mas o brasileiro, ele é requisitado lá fora porque a gente é generalista, a gente aprende rápido as coisas. Porque a gente se adapta muito rápido às situações. A gente precisa disso para sobreviver. Né? O nosso ambiente, muitas vezes, é muito hostil, né? Em tudo. Né? Se você olhar a nossa vida, né? Vida das pessoas. É imposto em cascata, é dificuldade para comprar casa, é dificuldade para comprar carro, você paga a saúde 2 vezes, paga a educação 2 vezes. Se tu for botar na ponta do lápis, tu mais paga do que outra coisa. E também tem a questão até das mudanças, né? O Brasil ele não tem um escudo, como países de primeiro mundo, ele não tem um escudo contra mudanças, né? A gente é muito dependente, por exemplo, do dólar, né? Da situação, Flutua muito. da geopolítica do mundo. Sim, afeta muito o nosso cenário. E isso afeta do mais pobre ao mais rico. E a gente não estamos falando de política, a gente está falando de cenário. Não entenda política, a gente não está levantando bandeira aqui. Nós, nesse ponto, nós temos a nossa opinião e nós guardamos para nós. Então não vem querer fazer comentário enviesando para o lado A ou lado B, que não rola aqui.
Agora, é fato que o Brasil, qualquer coisa que acontece fora, a gente sofre um impacto aqui. E até questões internas também, né, de Também, também. corrupção, né, Problema afeta ambiental, o como problema teve no Rio Grande do ambiental, Sul, exatamente. né? Que impactou bastante a economia. E cada hora tem um problema ambiental diferente em lugar O diferente. país é do tamanho de um continente. Exatamente. Se tu pega, o Brasil é quase do tamanho da Europa toda. Então, nesse cenário que a gente vive, né, a gente precisa ser muito adaptável, né? Isso daí é do brasileiro, Sim, né? verdade. E, e isso, assim, eu aprendi na minha carreira também a ser muito adaptável, Uhum. né? Eu fui de geoprocessamento para líder de equipe de inovação sem ter nunca visto inovação. Eu aprendi. Não, detalhe, inovação em governo, que é um negócio que não inova. Governo, normalmente, eles priorizam a manutenção do que já existe. Eles não querem fazer mudanças grandes porque envolve você ter que recapacitar pessoas que às vezes estão ali há 20, 30 anos trabalhando naquela cadeira. Muitas vezes a pessoa não quer aprender porque está ali, já tem um concurso público, já tem estabilidade. Tem gente que quer? Claro que tem, né? Mas tem uns que não. É a maioria? Não. Mas acaba que puxa as coisas para o status quo, para como elas sempre foram. E aí você se vê, de repente, numa cadeira onde você tinha que fomentar inovação. Eu lembro como é que isso foi, mas conta. Foi uma época que teve esse cenário favorável, né? Que foi a época das Olimpíadas, né? Foi o antes das Olimpíadas, né? E aí, infelizmente, no final das Olimpíadas, teve a questão da eleição, teve mudança de governo que fechou essa porta. Mas enquanto ela estava aberta, Projeto legal pra caramba, que era do Porto Maravilha, no Rio, foi jogado no lixo. Eu lembro disso. então nessa época, era uma época que um cenário muito favorável, tinha empresas investindo no Rio de Janeiro, tinha negócios entrando no Rio de Janeiro para resolver problemas da população. Existe um Teve otimismo, né? Teve um otimismo, teve uma vontade de mostrar para o mundo o quanto o Rio de Janeiro não é só um lugar bonito, né? Mas é um local que realmente é tecnológico, né? E teve várias coisas As boas. iniciativas foram legais a beça, eu lembro. Teve iniciativas muito boas, algumas foram aproveitadas até hoje, né? Você vê que teve uma revitalização do Rio de Janeiro que ficou bastante bonito, A região né? do Porto, para quem não conhece, o Rio de Janeiro tem uma zona portuária que antigamente, tá? Quando eu e Lilian éramos crianças, adolescentes, era uma zona que, cara, além de ser deserta pra caramba, era um local bem complicado em termos de violência, prostituição, entre outras. Então era um lugar ali que ninguém queria passar. Ninguém queria, porque era arriscado. Passar a pé ali era considerado loucura. E hoje está tendo empreendimento imobiliário, fizeram um VLT, que é o veículo leve sobre trilhos, tem a roda gigante do Rio de Teve, Janeiro que é lá. Tá, teve tá bem uma, bonito até. Tá teve, seguro para visitar lá, tá? teve uma, todo um incentivo, né, teve incentivo federal, Teve. né, dinheiro federal, público federal, teve dinheiro de iniciativa privada, então foi uma época muito favorável e, assim, uma época muito boa da minha carreira também, né, É. que foi uma outra reinvenção que eu tive que fazer e foi quando eu aprendi a me reinventar mesmo, E né. nessa época eu era professor federal, né? Eu tava trabalhando com TI interno, mas dentro aí eu virei o concursado ali e foi uma época pra mim que não foi tão legal, porque eu estagnei. A gente meio que inverteu nessa época, né? Sim. Foi engraçado. E depois que passou as Olimpíadas, eu fui para a área eu fui trabalhar na área da saúde, né? Como eu era meio que uma analista de negócio, né? eh, que provia soluções para a área de saúde, né? Propunha soluções para a área de saúde, da saúde do município do Rio de Janeiro. Então, isso antes de eu sair de lá, Uhum. né, e aí surgiu a Vimvitec, né, nós tivemos alguns negócios antes disso, Vamos né. puxar pra Venvitec agora. A gente tá falando muito do passado e o nosso tempo ele já, acho que já passou da metade, tá mais pro final, Uhum. né? Então,
Na realidade, a gente tem que fechar esse assunto já. Sim. A Venvitec está mostrando para a gente que, primeiro, o profissional brasileiro, quando ele é bem qualificado, ele tem espaço no mundo todo, desde que fale inglês e entenda que a cultura lá fora é diferente. Esteja aberto, né, para novas culturas, novos pensamentos, Tem que abrir a né. cabeça Tem que mesmo, tem que gente. ter a cabeça aberta, Tem a que ter mente a aberta. cabeça muito aberta. No Brasil, mudou o panorama de entender TI como gasto, tá? Tecnologia como gasto. Hoje, a tecnologia ela acaba sendo atividade meio em todo tipo de negócio. Saúde, educação, fitness e por aí vai. A gente vê um crescimento disso. Logo, quem quer se inserir numa startup, que é um ritmo, ó, aceleradaço. Se tu gosta de um ritmo mais puxado, cara, vai para uma startup que você vai ser feliz. Se você é uma pessoa mais conservadora, mais devagar e tal, vai para uma empresa maior, porque aí você vai estar mais envolvido com processos, com coisas mais tradicionais, elas são mais lentas até por conta do tamanho. E se você também é uma pessoa que preza muito a estabilidade, faça um concurso público. Ah, é. Verdade. Isso é uma coisa que eu aprendi. E tá tendo vaga. Eu tava vendo que tem vagas abertas para algumas coisas hoje que até são interessantes de salário e tal. Então, fechando, eu acho que fechando o assunto, pra gente também não, né, acho que a gente já tá aí com, editor, a gente tá com quanto tempo aí mais ou menos? 33. Uau, a gente tá com 33 de coisa gravada, pessoal, não vai ser a duração do podcast, a gente vai cortar algumas coisas. Mas, só pra vocês terem uma ideia, hoje a gente pode dizer o seguinte: você quer trabalhar com tecnologia? Estude bastante, porque a área muda muito rápido, tá? Seja ela no próprio TI ou em qualquer área onde o TI ele exerça uma influência rápida e grande, onde o TI ele seja o core do negócio, tá bom? Empresas de tecnologia têm TI como, mas é uma empresa de educação, uma empresa de saúde, não importa. O core do negócio é tecnologia voltada para a outra área. Então você vai ter que estudar muito, vai ter que se adaptar rápido. Segunda coisa, o mercado está aberto, mas tá tendo um monte de demissão agora. Tá tendo um monte de demissão. Mas por quê? Porque algumas empresas, durante a pandemia e durante o período da bolha da IA, que ainda está rolando, inflaram muito. Botaram muito mais gente do que precisava. E aí você via algumas trends em Instagram, TikTok. Pessoal, olha, eu estou aqui na sede da empresa tal, tô tomando o meu café, eu tô fazendo... E tudo menos trabalhar. Era por isso. Porque não tinha o que a pessoa fazer. A pessoa estava lá como contingência. Se desse um boom, eu já tinha a força de trabalho necessária para tocar a vida. Terceiro, dá para você trabalhar do Brasil para a gringa, desde que você entenda a cultura lá de fora e que você fale bem o inglês. Valoriza isso, né, Lilia? Sim, De você ser generalista. Eles gostam disso. Mas entenda que lá você vai lidar com um especialista. Isso foi um choque. sim. Foi um choque. Porque os caras são muito bons, mas em uma coisa. Em uma coisa. Não em várias. Eles são bons em uma coisa. Eles são, de fato, especialistas. E aqui no Brasil ainda tem muita empresa, esteja em círculos de inovação, em hubs de startup, em lugares onde se fala de fato de tecnologia, de inovação. Acompanhe aqui o canal, óbvio, Com né? certeza. Que isso vai fazer diferença na sua carreira, tá? É, E eu acho que é isso, Lilia. Você tem mais alguma consideração para fazer com relação a isso? Eu acho que é bem por isso aí, é uma questão de mentalidade. Sim, é uma questão de mentalidade, é uma questão de oportunidade também, a gente, aproveitar toda essa nossa característica que nós temos, né. Se nós tivermos a mente aberta, estivermos disposto a entender, o como é o teu colega, né, a empresa no caso em si que você vai trabalhar, né, estudar bastante, né, estar antenado com as mudanças, né, porque aí você meio que se protege disso. Aprendendo IA também, junto no Sim. processo ali. É, hoje não tem jeito, Não, não não tem, tem não tem. volta, não tem volta, o IA não tem Mesmo volta. quando estourar a bolha, a IA vai permanecer. Só vai mudar como as empresas se relacionam com isso. Isso exatamente, né. E aí, eh, e continuar também, lendo, né,
Se qualificando, se de qualificando, uma forma né? geral. Não digo especificamente um ensino, uma faculdade, você fazer várias faculdades, Mas aqui no fazer Brasil é várias. meio brabo, Lilia. Se a pessoa não faz faculdade, ela tá fora do Não tô mercado. dizendo nem para não fazer, eu tô dizendo para você não procurar a faculdade para se atualizar. Ah, não vai rolar. Não, não Para rola. isso não rola. Não rola. A faculdade ela vai te dar embasamento mínimo. Sim. Daí pra frente é com você. Ou seja, a gente precisa aprender, a gente precisa, né? A pessoa precisa aprender a estudar e ela tá antenada também, É isso né? aí. Fazer as mudanças que ela precisa rápido. É isso aí. Bom, pessoal, a gente está chegando ao fim do nosso episódio. Eu acho que a conversa hoje foi mais descontraída, mais leve. No próximo episódio, a gente vai falar um pouco sobre a Geórgia. E não estamos falando dos Estados Unidos, hein? O que está rolando lá? Quais são as diferenças? A gente vai trazer um episódio super legal, com uma convidada surpresa também. Vai ser bem legal para a gente conversar sobre mundo, tá? Se inscreve, deixa seu like. E deixa seu comentário também. Que tema que você quer ver aqui? Sobre o que você quer? Quem você quer que a gente traga para cá, para mesa com a gente, para conversar, para bater esse papo, até para poder ter pontos de vista diferentes. Hoje tá muito no início, tá só eu e Lilia, mas com certeza o canal ele vai crescer, a gente vai trazer convidados legais, pessoas que estão no mercado. E aqui é a sua casa. Esteja à vontade para você propor o que você quiser. Até a próxima! Até a próxima.